2 metros. Essa é a envergadura aproximada que as águias-arpias atingem ao patrulhar as densas copas das florestas tropicais. Suas garras possuem uma força de pressão mecânica que rivaliza diretamente com a potência das patas de um urso cinzento, tornando-as ferramentas de captura implacáveis. Mas por que uma ave de rapina foi designada para atuar como uma força de monitoramento em um ecossistema em declínio? À primeira vista, a introdução de um predador de topo parece uma solução biológica simples para restaurar a ordem, mas na prática, a dinâmica de sobrevivência em ambientes isolados segue leis físicas e biológicas muito mais complexas. O equilíbrio natural foi rompido originalmente em 1914, quando a conclusão das obras do Canal do Panamá fragmentou o território, transformando a Ilha de Barro Colorado, situada no centro do Lago Gatun, em um laboratório involuntário de isolamento geográfico. Pode-se notar como a ausência prolongada de grandes carnívoros desintegrou a hierarquia natural da ilha ao longo das décadas. A estrutura da cadeia alimentar local entrou em colapso, restando apenas espécies de níveis inferiores sem qualquer mecanismo de controle populacional. Mas isso é apenas o começo. Com o objetivo de corrigir esse desvio ecológico, especialistas realizaram a reintrodução da águia-arpia, devolvendo ao dossel florestal o seu antigo regulador supremo. O equipamento biológico desta ave é perfeitamente adaptado para a neutralização de presas em espaços confinados. Parece óbvio que o retorno do predador dominante traria a estabilidade de volta à ilha de forma gradual e orgânica. No entanto, o processo está apenas ganhando velocidade de uma maneira imprevista pelos pesquisadores. Em vez de uma transição suave para o equilíbrio, a presença da arpia desencadeou uma sequência de eventos de predação em massa, que transformou o habitat protegido em um campo de abate sistemático. Vê-se como a precisão do ataque e a frequência das capturas alteraram o comportamento de todas as outras espécies residentes na ilha. O fenômeno ocorrido em Barro Colorado levanta questões técnicas sobre a capacidade de carga de ecossistemas restritos e o impacto real de predadores alfa em ambientes sem rota de fuga. Depois fica mais complexo. A análise detalhada das ações da águia-arpia revela como o paraíso isolado no Lago Gatun se converteu em uma arena de combate pela sobrevivência, onde a eficiência da caça superou a capacidade de regeneração das populações locais. Os registros das atividades desse predador permitem uma investigação profunda sobre os mecanismos que regem as florestas tropicais sob estresse. O fluxo dos eventos naturais segue adiante, revelando as consequências de cada intervenção humana na estrutura da vida selvagem. 430 quilômetros quadrados. Esta é a extensão exata da superfície do Lago Gatun, uma das maiores massas de água artificiais já concebidas pela engenharia. Por que o represamento do rio Chagres foi tão vital para a conexão entre dois oceanos? À primeira vista, a criação de uma barreira hídrica parece um esforço de contenção, mas na prática, essa manobra monumental dos Estados Unidos transformou o fluxo do comércio global. A resposta reside na necessidade de elevar o nível das águas para permitir a transposição continental, consolidando esta obra como a oitava maravilha do mundo moderno. 22 mil quilômetros era a distância total que um navio de carga precisava percorrer ao zarpar de Nova York com destino a São Francisco, contornando o perigoso Cabo Horn. Com a abertura do Canal do Panamá, esse trajeto foi drasticamente reduzido para apenas 9.500 quilômetros de extensão. Pode-se notar como a economia de 13 mil quilômetros altera a logística internacional, subtraindo entre 2 a 3 semanas de navegação contínua em mar aberto. Mas isso é apenas o começo. Milhões de dólares em custos de combustível são poupados por cada embarcação de grande porte que atravessa as eclusas. O processo está apenas ganhando velocidade, visto que o canal agora processa entre 5% e 6% de todo o volume do comércio marítimo mundial. Vê-se como o fluxo de navios é constante, totalizando uma média de 14 mil a 15 mil trânsitos anuais por essa passagem estratégica. Depois fica mais complexo.
4 bilhões de dólares americanos são gerados anualmente de forma direta para o Tesouro do Panamá através das taxas de passagem. Esse montante representa uma parcela significativa do orçamento nacional, convertendo geograficamente o país em um ponto de estrangulamento vital para a cadeia de suprimentos global. O equipamento de monitoramento e as eclusas operam sem interrupções, garantindo que o fluxo financeiro e material permaneça constante. Tudo só se complica ao observar os impactos ambientais permanentes. Dezenas de milhares de hectares de floresta tropical virgem foram submersos para que o Lago Gatun pudesse atingir sua cota operacional máxima. O que antes era uma cobertura vegetal contínua e densa, transformou-se em um mosaico fragmentado de ilhas isoladas, cercadas por água doce. A câmera desliza ao longo das novas margens, onde a paisagem natural foi reconfigurada de forma irreversível para sustentar a infraestrutura industrial. O material e a biodiversidade local agora se ajustam a este novo equilíbrio artificial. A poeira dos séculos de construção assentou, revelando uma transformação profunda na geografia do istmo. A operação diária do canal exige uma manutenção rigorosa do ecossistema hídrico para preservar a navegabilidade. Assim, o fluxo de mercadorias entre os hemisférios segue adiante pela cadeia de distribuição. 1.500 toneladas de terra e rocha deslocadas deram origem à formação da ilha de Barro Colorado durante a construção do Canal do Panamá. Por que o isolamento geográfico de uma elevação de terra transformaria uma floresta em um laboratório involuntário? Aparentemente, a resposta reside na subida implacável das águas do Lago Gatun, que isolou os cumes mais altos das colinas originais, transformando o Barro Colorado na maior dessas novas extensões de terra. O ecossistema isolado cobre exatamente 1.500 hectares de densa cobertura vegetal tropical. Desde o ano de 1923, a ilha funciona como uma base estratégica para pesquisas biológicas em áreas tropicais. O processo está apenas ganhando velocidade. Vê-se como a estação de pesquisa se consolidou como um dos pontos de floresta tropical mais intensamente monitorados e analisados em todo o planeta. O equipamento e os cientistas mapeiam cada centímetro da biodiversidade local há décadas. Pode-se notar como a superfície de Barro Colorado projeta a imagem de um sucesso ecológico absoluto. À primeira vista, a floresta parece intacta, exibindo uma vegetação fechada e uma fauna que aparenta prosperar sob proteção total. Mas, na prática, a realidade biológica é distinta. A área funciona como um laboratório vivo, onde a natureza foi teoricamente blindada de qualquer interferência humana direta ou predação externa. Mas isso é apenas o começo. Cientistas que mantiveram observações contínuas por mais de meio século atingiram uma conclusão alarmante no final da década de 1970. Tudo só se complica. A segurança extrema da floresta revelou-se um obstáculo direto para os mecanismos da evolução natural. Quando a pressão constante exercida pelos predadores naturais foi eliminada pelo isolamento geográfico, a lei da sobrevivência do mais apto simplesmente parou de operar. O ecossistema mantém uma aparência externa exuberante e estável, mas o sistema interno opera de forma degradada. Pode-se notar como a estrutura florestal sofre transformações profundas a partir de seu núcleo, pois os elos biológicos mais críticos foram removidos do ciclo. O ambiente assemelha-se a um organismo que funciona sem a dinâmica vital necessária para sua renovação. Transição para o próximo nível. As mudanças internas avançam silenciosamente, enquanto a integridade original do sistema se desfaz por dentro. O material biológico segue adiante pela cadeia de observação científica sem uma resolução imediata. 3 a 5 vezes superior. Essa é a disparidade exata na densidade de bujos encontrada na ilha de Barro Colorado em comparação com as florestas continentais do Panamá. Por que essa explosão populacional ocorreu de forma tão descontrolada em um espaço geográfico limitado? Aparentemente, a ausência de inimigos naturais permitiu que primatas, especialmente os bujos e os macacos prego de cara branca, se multiplicassem sem as barreiras biológicas dos grandes predadores. Mas isso é apenas o começo.
pode-se notar como os números de primatas por quilômetro quadrado atingiram níveis que ecologistas classificam como superiores à capacidade de carga biológica da floresta tropical. Os gritos desses animais ecoam por toda a extensão da ilha, perdendo a função original de sinalização de perigo para se tornarem anúncios de dominância absoluta sobre o território. O equipamento de monitoramento registra grupos expandindo suas áreas de forrageamento de maneira agressiva. Vê-se como eles exploram virtualmente todas as fontes de alimento disponíveis, desde folhas jovens e frutos maduros até brotos recém-nascidos. Estudos sobre a regeneração florestal em Barro Colorado documentaram uma queda drástica na sobrevivência de plântulas no solo da mata. Para certas espécies de árvores tolerantes à sombra, a quantidade de mudas que conseguem atingir a maturidade caiu em mais de 70% se comparada às florestas de controle localizadas no continente. À primeira vista, a presença de densas populações de macacos na copa das árvores foi interpretada como um símbolo de sucesso na conservação ambiental, mas na prática, a realidade técnica revelou-se distinta. Tudo só se complica. Densidades excessivamente altas desencadearam uma competição interna intensa e comportamentos agressivos cada vez mais frequentes entre os membros das tropas. O equipamento gradualmente detecta o fator mais crítico desse isolamento prolongado, o declínio severo na diversidade genética da população. Cientistas identificaram que este fenômeno não representa uma estrutura populacional saudável, mas sim uma bolha biológica instável. O processo está apenas ganhando velocidade para um desfecho inevitável, pois, pelas leis da natureza, toda bolha eventualmente atinge o seu limite de ruptura. O material biológico da ilha permanece sob observação enquanto o ciclo de superpopulação se aproxima de uma correção sistêmica. 20% de declínio, esse foi o índice alarmante que os cientistas começaram a documentar nas populações de primatas na ilha de Barro Colorado durante o fechamento do século XX. Por que comunidades isoladas e aparentemente protegidas iniciariam um processo de enfraquecimento tão persistente? À primeira vista, a segurança da ilha sugeria um habitat ideal, mas na prática, a ausência de ameaças externas camuflava o colapso iminente da estrutura demográfica. A resposta residia na ultrapassagem sistemática da capacidade de carga do ecossistema, onde o excesso de indivíduos consumia a base de sustentação mais rápido do que a regeneração natural permitia. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a densidade populacional excessiva acelerou a propagação de patógenos entre os grupos, transformando o contato social em um vetor direto de doenças. O equipamento de monitoramento registrou que, conforme a saúde geral dos primatas se deteriorava, as taxas de sucesso reprodutivo caíam para níveis críticos. Vê-se como a vegetação, embora mantivesse uma aparência externa densa e vibrante, já não fornecia os nutrientes necessários para sustentar a biomassa existente. Tudo só se complica conforme a análise interna revela que o ecossistema começou a sofrer uma degradação silenciosa e profunda. Não houve necessidade de intervenção de predadores ou de conflitos externos violentos para que o declínio se instalasse de forma definitiva. O desequilíbrio gerado internamente pela própria superpopulação foi o mecanismo suficiente para transformar o isolamento seguro em um ciclo de degradação constante. O fluxo biológico agora segue para uma fase de reajuste severo e inevitável. Uma decisão audaciosa foi proposta para resgatar o ecossistema exaurido através da reintrodução estratégica de um superpredador. Por que a escolha recaiu sobre a águia-arpia como o agente regulador desse ambiente? Aparentemente, não é complexo entender a necessidade de equilíbrio, mas na prática, a ausência de um topo de cadeia permitiu uma estagnação biológica que apenas um predador dominante poderia reverter. Essa ave já foi considerada a soberana absoluta dos céus nas florestas tropicais da América Central, exercendo um controle natural implacável sobre as populações locais. 2 metros é a envergadura aproximada que uma águia-arpia atinge ao abrir suas asas majestosas. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento fixado ao corpo da ave não interfere em sua aerodinâmica durante o deslocamento.
Ela não é classificada como uma ave de rapina comum, apresentando garras que se estendem por mais de 13 centímetros de comprimento. Mas isso é apenas o começo. Sua estrutura física completa foi desenvolvida pela evolução para um único propósito técnico: dominar o dossel da floresta. Vê-se como o equipamento de rastreamento permite que cientistas monitorem cada voo e cada investida de caça com precisão absoluta. O processo está apenas ganhando velocidade. Esse monitoramento constante revela a forma como as aves se reengajam com um ecossistema que, por muito tempo, foi privado de seu nível regulatório mais alto. A chegada das águias-arpias em Barrow, Colorado, estabeleceu uma mensagem clara de que o período de segurança artificial para as presas havia chegado ao fim. Os indivíduos reintroduzidos foram criados sob cuidados rigorosos antes de serem soltos no ambiente selvagem. O equipamento gradualmente transmite dados de telemetria sobre o comportamento desses raptores em um reino onde nenhum outro predador consegue rivalizar verdadeiramente. Tudo só se complica quando se analisa a complexidade da integração de um animal desse porte em uma área anteriormente desequilibrada. Esta é uma das espécies de aves de rapina mais poderosas que já existiram na natureza. Pode-se observar o movimento dos pesquisadores ao analisar os mapas de calor gerados pelos dispositivos de rastreio. A águia-arpia ocupa o dossel, uma zona de transição onde a vegetação encontra o céu, agindo como uma peça fundamental na engrenagem biológica. O material coletado pelos sensores garante que o projeto de recuperação ambiental siga os parâmetros estabelecidos originalmente. O fluxo da vida selvagem segue adiante pela cadeia de restauração. 10.000 hectares de floresta primária intacta é a extensão territorial mínima exigida para que apenas um casal reprodutor de gaviões reais consiga caçar, construir ninhos e criar sua prole com sucesso. Por que então houve a necessidade crítica de reintroduzir esses predadores em seu ambiente de origem? À primeira vista, a reintrodução parece um processo puramente biológico, mas na prática, ela responde a um colapso histórico causado pela fragmentação severa das matas tropicais. A resposta para o desaparecimento dessa ave dominante encontra-se na tragédia compartilhada por quase todos os predadores de topo, que são incapazes de sobreviver em pequenos fragmentos florestais isolados. O processo de declínio está apenas ganhando velocidade quando se observa o impacto das infraestruturas humanas. A construção do Canal do Panamá e o avanço contínuo do desmatamento fragmentaram o habitat contínuo em ilhas de vegetação desconectadas entre si. Pode-se notar como o equipamento de construção e as motosserras alteraram permanentemente a paisagem, reduzindo áreas antes vastas a porções insuficientes para a manutenção da espécie. Por essa razão, em meados do século XX, o gavião real havia praticamente desaparecido do território panamenho, deixando um vácuo na hierarquia natural da região. Mas isso é apenas o começo de um efeito cascata em todo o ecossistema local. Quando o soberano das copas das árvores sucumbiu, toda a estrutura biológica que antes era protegida por sua presença começou a apresentar sinais de enfraquecimento sistêmico. Vê-se como a ausência de um regulador natural desequilibra as populações de presas e altera a regeneração da própria floresta. Tudo só se complica quando se percebe que a integridade da selva depende diretamente da manutenção de seus elos mais fortes e exigentes. Salvar o gavião real não se limita, portanto, à conservação isolada de uma ave de proporções magníficas. Trata-se de um esforço técnico e ambiental para preservar a própria essência funcional da floresta tropical, garantindo que sua complexa organização biológica não entre em colapso total e irreversível. O equipamento de monitoramento registra agora os movimentos dos espécimes reintroduzidos que cruzam novamente as fronteiras da vegetação densa. O esforço de recuperação ambiental segue seu curso para restabelecer o equilíbrio perdido. 2 aberturas de asas. Essa é a envergadura massiva que os primeiros gaviões reais exibiram ao dominar os céus de Barrow, no Colorado.
Por que o equilíbrio de forças na floresta mudou tão drasticamente com a chegada desses predadores? À primeira vista, o ambiente parecia controlado pelos primatas locais, mas a reintrodução da ave desencadeou um confronto físico imediato pela sobrevivência. O domínio anterior dos macacos búzios foi contestado pela precisão letal de uma espécie projetada para a caça aérea. Pode-se notar como os macacos búzios, antes habituados ao repouso prolongado no topo das copas para a absorção de luz solar, transformaram-se em alvos biológicos estáticos, sob a vigilância superior. Dados técnicos extraídos de dispositivos de monitoramento e telemetria revelaram um padrão de predação implacável para os grupos de primatas. O gavião real opera como um executor especializado que utiliza a furtividade como ferramenta primária. Mas isso é apenas o começo. A ave não executa perseguições ruidosas ou prolongadas através da vegetação densa. O equipamento biológico do predador permite que ele permaneça absolutamente imóvel em um galho durante várias horas consecutivas, mantendo um estado de prontidão física total. Vê-se como seus olhos de alta resolução perfuram camadas sucessivas de folhagem densa em busca de qualquer deslocamento milimétrico de calor ou massa. No instante preciso em que a vulnerabilidade da presa é detectada, o ataque ocorre com uma aceleração súbita e terminal. Depois fica mais complexo. Estatísticas de campo coletadas durante a fase inicial de reintrodução indicam parâmetros de eficiência elevados. As fêmeas da espécie atingiram uma taxa de sucesso de caça próxima de 50%, enquanto os machos registraram índices situados entre 35% e 40% de eficácia. O processo está apenas ganhando velocidade. Cada indivíduo garante o abate de uma presa em um intervalo regular de 3 a 5 dias para sustentar seu metabolismo. A dieta desses predadores consiste majoritariamente em macacos bugios, macacos prego de face branca e preguiças. O equipamento gradualmente rastreia os movimentos das aves enquanto elas patrulham o dossel florestal em busca de proteínas. Nota-se como as garras penetram nos tecidos das presas com uma pressão calculada em centenas de libras. A dinâmica da floresta de Barrow se ajusta a essa nova hierarquia de predação sistemática. O ciclo de alimentação se estabiliza dentro desses novos parâmetros biológicos. 80% das alterações observadas na floresta não se originaram apenas da redução quantitativa na população de macacos, mas de uma transformação profunda na conduta dos sobreviventes. Porque o medo, como instinto de preservação biológica, alterou o equilíbrio de todo o ecossistema? À primeira vista, a presença de um predador causa apenas morte, mas na prática, ela restaura a ordem espacial da fauna local. Esse instinto reemergente forçou os primatas a abandonarem a alimentação tranquila nos estratos superiores da vegetação, onde a radiação solar e os brotos novos são mais frequentes. Pode-se notar como os grupos de macacos agora recuam sistematicamente para as camadas inferiores da mata, buscando a proteção física da folhagem densa contra o campo visual da arpia. O processo está apenas ganhando velocidade. O comportamento dos animais tornou-se silencioso e a vigilância foi ampliada ao limite máximo de cada indivíduo. Vê-se como as tropas reagem instantaneamente a qualquer oscilação de luminosidade ou passagem de sombras sobre a copa das árvores, emitindo sinais de alerta sonoros antes de buscarem abrigo imediato sob a cobertura vegetal. Esta dinâmica representa a mecânica exata de uma cascata trófica em pleno funcionamento. Como os primatas modificaram suas zonas de alimentação, a pressão biológica sobre o dossel superior foi drasticamente reduzida em um curto período. Mas isso é apenas o começo. Essa mudança permitiu que diversas espécies vegetais, anteriormente exploradas de forma exaustiva pela herbivoria constante, iniciassem um ciclo de recuperação estrutural. Sementes que antes eram consumidas, agora germinam no solo úmido com maior frequência. O equipamento biológico da floresta gradualmente se reajusta, permitindo que aves de pequeno porte e colônias de insetos retornem a nichos dos quais haviam sido expulsos pela competição com os macacos. Depois, fica mais complexo.
O estado de alerta gerado pela presença da arpia funcionou como o elemento de coesão que integrou novamente os fragmentos do ecossistema local. Apenas parece óbvio que a predação é um ato isolado, mas na prática, ela obriga cada organismo a retomar sua função específica dentro da hierarquia natural da floresta. Vê-se como a estrutura da mata se recompõe conforme a pressão se distribui de maneira equilibrada entre os diferentes níveis de altura. O ecossistema estabiliza suas funções vitais através desse mecanismo de pressão e resposta. O ambiente natural encerra este ciclo de reorganização interna e segue seu curso de desenvolvimento estável. 30 a 40% das tropas de macacos uivadores. Este é o índice exato de perda populacional registrado pelos cientistas nos primeiros meses após o retorno da águia-arpia. Por que a reintrodução de um predador de topo causou um impacto biológico tão profundo e imediato em Barro Colorado? Aparentemente, a presença da águia traria um equilíbrio natural instantâneo, mas, na prática, o ecossistema local permaneceu distorcido por tanto tempo que a chegada do predador atuou como um choque térmico em um recipiente de vidro superaquecido, gerando fraturas na estrutura da fauna. O equipamento de monitoramento fixou que o declínio atingiu severamente os adultos maduros, indivíduos que desempenham papéis centrais na organização social dos primatas. Pode-se notar como a ausência desses líderes desestabiliza a coesão do grupo, alterando comportamentos consolidados há décadas. Mas isso é apenas o começo. A queda no número de macacos uivadores interrompeu drasticamente a dispersão de sementes, uma vez que diversas espécies de plantas dependem quase integralmente desses animais para sua reprodução e propagação na floresta. Vê-se como a pressão predatória se expande para além dos alvos principais, atingindo pequenos animais que antes usufruíam da proteção indireta dos grupos densos de macacos. O processo está apenas ganhando velocidade. Essas espécies secundárias agora se tornam alvos vulneráveis sob as garras das águias, que patrulham o dossel da floresta com precisão implacável. Tudo só se complica à medida que as interações biológicas se fragmentam sob a nova dinâmica de caça. Nesta etapa, não termina a instabilidade, pois a floresta tropical não atingiu o equilíbrio esperado, mas sim uma fase de caos ecológico sem precedentes. A câmera desliza ao longo da vegetação densa, onde o silêncio dos primatas sinaliza a transformação radical do ambiente. O ecossistema transita suavemente para um novo estado de reorganização, enquanto a cadeia alimentar busca uma nova configuração de sobrevivência. Uma suspensão definitiva interrompeu o projeto de reintrodução da harpia em Barrow, no Colorado, após um período considerável de implementação técnica. Por que uma iniciativa que demonstrava resultados biológicos positivos precisou ser paralisada de forma abrupta? Aparentemente não é complexo manter uma espécie em uma reserva isolada, mas na prática, a escala física da ilha mostrou-se insuficiente para as necessidades territoriais de uma ave dessa magnitude. O território limitado forçou os espécimes a ultrapassarem as fronteiras geográficas estabelecidas, avançando sobre assentamentos humanos, onde o risco de abate por armas de fogo tornou-se uma ameaça constante e inaceitável. Pode-se notar como o equipamento de monitoramento registrava voos cada vez mais distantes, cruzando os limites da zona de proteção original. Mas isso é apenas o começo. A análise dos dados demonstrou que a manutenção de uma população estável de árpias em uma área tão fragmentada seria geneticamente inviável a longo prazo, comprometendo a saúde da linhagem. Os cientistas compreenderam que, embora a ave tenha cumprido com precisão técnica seu papel de força policial ecológica, a intervenção humana demanda mais do que o confinamento em um espaço restrito. Vê-se como a equipe de pesquisadores processa o encerramento das atividades com profundo rigor técnico e lamentação profissional. O experimento foi finalizado, mas isso ainda não é o limite das descobertas alcançadas durante o processo. A suspensão gerou um volume substancial de informações científicas valiosas sobre a gestão de predadores de topo em ecossistemas modernos. Tudo só se complica quando se percebe que a conservação não reside apenas na preservação de indivíduos isolados, mas na proteção integral de toda uma rede de relações biológicas complexas.
A experiência em Barrow evidenciou que o valor real dessas interações ecossistêmicas muitas vezes só é mensurado com precisão após o seu desaparecimento total do habitat. Transição para o próximo nível. O projeto forneceu diretrizes claras sobre a interdependência entre o espaço territorial e a viabilidade genética de espécies de grande porte. O material coletado durante os anos de observação serve agora como base para futuros protocolos de manejo em larga escala. O conhecimento acumulado encerra este capítulo, permitindo que a ciência avance para novas metodologias de proteção ambiental. 82 anos após a extinção local, a reintrodução de predadores de topo tornou-se uma ferramenta de restauração. Porque a mesma ação humana gerou resultados tão opostos em territórios distintos, no Parque Nacional de Yellowstone e em Barro Colorado, a lógica aplicada foi idêntica, visando o retorno do equilíbrio natural por meio de espécies carnívoras, mas o sucesso de uma operação não garantiu a viabilidade da outra. Enquanto uma região observou o reequilíbrio gradual das cadeias tróficas ao longo das décadas, a outra se viu obrigada a interromper o experimento abruptamente para evitar danos irreversíveis. A história registrada em Barro Colorado não é um fenômeno isolado no campo da ecologia aplicada. Pelo contrário, ela representa apenas uma entre inúmeras tentativas de corrigir ecossistemas que foram severamente desviados de seu curso original por intervenções antropogênicas. Sob condições climáticas e geográficas diversas, esforços similares resultaram em consequências que desafiam a previsibilidade técnica. O exemplo mais notório desse contraste reside em Yellowstone, onde, em meados da década de 1990, o retorno dos lobos cinzentos se transformou em um símbolo global de restauração ecológica bem-sucedida. Mas isso é apenas o começo. Pode-se notar como o sistema de Yellowstone opera como uma estrutura aberta, vasta e profundamente conectada. O equipamento de monitoramento registra como as espécies dispõem de espaço suficiente para adaptações comportamentais e migrações necessárias. Em contraste direto, Barro Colorado apresenta-se como um ambiente pequeno e isolado, onde as transformações são forçadas a ocorrer em uma velocidade excessiva para a capacidade de absorção do meio. À primeira vista, a reintrodução parece um processo replicável, mas na prática, o contexto ecológico determina a sobrevivência do projeto. Tudo só se complica quando os limites físicos do território são ignorados. A diferença fundamental não residia nas espécies escolhidas para o manejo, mas na escala das interações biológicas. O processo está apenas ganhando velocidade ao revelar uma lição central para a conservação moderna. No manejo de ecossistemas, não existe uma solução única que se aplique universalmente a todos os cenários. Uma decisão técnica que se mostra correta para um bioma específico pode se transformar em um erro grave em outro local. Isso ocorre quando a implementação é feita sem a compreensão total da conectividade, da escala e dos limites naturais impostos pela geografia. Vê-se como a complexidade biológica exige que cada intervenção seja calculada com base em variáveis locais rígidas. A restauração não termina na soltura dos animais, mas depende da fluidez do território para suportar a nova dinâmica de predação. O fluxo das espécies segue adiante pela cadeia, buscando estabilidade em um ambiente que nem sempre está preparado para o retorno imediato do seu estado original. O material teórico acumula evidências de que o sucesso depende da harmonia entre a ação e o espaço disponível. Daqui a transformação se move para a próxima fase de processamento das políticas de preservação. Uma pequena cidade chamada Barrow, no estado do Colorado, serve como um ponto de referência concreto sobre as limitações da intervenção humana no meio ambiente. Por que a tentativa de gerenciar a fauna local resultou em um colapso sistêmico tão severo? À primeira vista, a remoção de elementos perigosos da natureza parece uma medida de segurança lógica e benéfica para a região. No entanto, a ausência de predadores naturais transformou o que deveria ser um refúgio seguro em um ambiente de degradação biológica progressiva e inevitável para todo o ecossistema local.
pode-se notar como a vegetação rasteira desaparece sob o consumo desenfreado de espécies que não possuem mais um controle populacional externo. O equipamento de monitoramento ambiental registra a queda constante na biodiversidade enquanto o solo, desprotegido, sofre processos de erosão acelerados pela falta de raízes. Mas isso é apenas o começo. A natureza opera sob leis de termodinâmica e biologia que não funcionam como uma máquina mecânica simples, onde peças podem ser extraídas e reinseridas sem consequências catastróficas para a estrutura inteira. A fragilidade desse equilíbrio demonstra que a supressão de uma única variável na cadeia alimentar desestabiliza décadas de desenvolvimento natural orgânico. Vê-se como a paisagem do Colorado se altera gradualmente, perdendo as características que antes sustentavam a vida de forma equilibrada e autossuficiente. O processo de declínio ambiental em Barrow segue seu curso de maneira silenciosa, evidenciando que a reengenharia de biomas exige uma compreensão que muitas vezes excede a capacidade técnica atual. O ciclo de transformações na área de Barrow conclui esta fase de observação técnica, estabelecendo um registro permanente sobre os efeitos da gestão humana em sistemas biológicos complexos.